Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sintam-se todos saudados em nome de Jesus. Agradecer a Deus mais uma vez por cá estar. Antes de avançarmos muito longe, eu queria vos apresentar uma marca muito importante que pode ajudar. Talvez você é uma pessoa que quer fazer viagens. Talvez você pense em viajar, mas ainda não sabe como viajar e a quem deves confiar a sua viagem. Queres fazer uma viagem turística e estás à procura de uma agência de viagem. Eu quero te apresentar uma marca muito importante que é a Banco Travel. Banco Travel é uma marca muito importante que pode te levar para qualquer canto do mundo e organizar a sua estadia, tudo. Então, se você pretende viajar e não sabe quem, não tens quem confiar, procura em primeiro lugar, venha para a Banco Travel. That is my company. E certamente tu terás uma viagem segura e no final das coisas você não vai se arrepender. Não é? Então, Banco Travel, é só não esquecer Banco Travel. Banco Travel situa-se na Rua da Resistência, bem próxima à Padaria Lafões. Só correr para lá e tu terás uma viagem segura, tanto para dentro do país, assim como fora do país, qualquer canto do mundo. Nós somos uma equipe preparada para te levarmos até lá. Que Deus abençoe a ti, em nome de Jesus. Vamos para aquilo que é o nosso pão diário, não é? Romanos 8, versículo de número 28. Acredito que em algum momento nós já deixamos passar essa passagem por aqui. E você sabe, em algum momento você acorda, Deus te dá, fala contigo. Fala contigo e a ideia é compartilhar aquilo que Deus ele sempre fala conosco. Nós não pregamos para as pessoas, apenas compartilhamos. Primeiro Deus ministra para nós e nós compartilhamos aquilo que Deus ele falou ou tem falado conosco. Aqui no 28 de Romanos 8 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que Ele ama, daqueles que Ele o ama, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Essa é uma passagem que deve ajudar a sociedade, toda a sociedade cristã, até aqueles que não são cristãos, que estão por aí fora, precisam ter entendimento dessa palavra. Quando nós dizemos tudo coopera para o bem, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Algumas versões dizem que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu decreto. Não. Quando eu começar a ter entendimento dessa palavra, o que vai acontecer? Não é tudo que virá ou que irá me machucar. Essa palavra nos ajuda a não ficarmos machucados, a não ficarmos ofendidos, a não guardar ressentimento por causa daquilo que tem acontecido. Não é tudo que Deus ele vai nos levar para uma sala de aula. Os que nos levam para uma sala de aula são homens. Os que nos levam para a escola dominical, o homem é que nos leva para a escola dominical, para nos dar os princípios de como caminhar com Deus. O homem que nos leva para uma sala para fazer candidatos, para nos fazer conhecer a Deus. O fogo principal é fazer-nos conhecer a Deus.
o homem que nos leva para a CAPED, o homem que nos leva para a escola bíblica, todas essas coisinhas. E se nós formos a olhar para Deus, Deus ele tem uma forma dele, ele não tem uma sala igual a essa, com projetor, tudo, para poder projetar as aulas. Ele não tem, Deus não tem essa sala. Essas salas são salas criadas pelos homens. Percebe, né? Pai do Senhor, irmão Edson. Mas não significa que, por Deus não colocar uma sala para poder nos ensinar, uma sala assim visível, não porque Ele não nos coloca numa sala. Ele nos coloca numa sala, mas não numa sala visível igual a essa, para poder nos ensinar. E o que Deus nos ensina é mais profundo do que aquilo que nos é ensinado, talvez pelas pessoas, não é? O ensinamento direto de Deus é mais profundo. Só que nós não percebemos, porque em tudo que acontece, Paulo ele não podia aparecer, trazer essa palavra, dizer que nós temos que saber, ou sabemos que todas as coisas agem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o decreto, seu decreto. Aqueles que amam a Deus. E uma coisa interessante é que há muita coisa que foi nos acontecendo, talvez na nossa infância, quando íamos crescendo, ou muito antes, não é? De aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E a maior parte das coisas aconteceram muito antes. E segundo as palavras de Paulo, diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Percebe? Daqueles que amam a Deus, todas as coisas. E a maior parte das coisas aconteceram antes de saber se nós amamos a Deus ou não. Só percebemos que o amor de Deus que hoje é manifesto, olhamos para ti, olhamos para uma pessoa e dizemos, uau, aquele ama a Deus, aquele ama a Deus. É como se fosse uma coisa espontânea, uma coisa que surgiu do nada, percebe? Naquele dia que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, e aí começamos a amar. Mas Deus, eu acredito, segundo essa palavra, e fomos vendo aquele sofrimento que nós fomos atravessando, aquelas lutas. Paulo diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam. Nós temos um testemunho, o nosso maior testemunho não é 100% depois de nós termos conhecido a Cristo. A internet não está a ajudar, percebe? Não está a ajudar. Não está a ajudar. Não está mesmo. Percebi logo nas primeiras horas. Então, eu estava a dizer que não é exato 100% o nosso maior testemunho. O nosso maior testemunho é das coisas que aconteceram muito antes. E as pessoas olham para nós hoje e dizemos, nós conhecemos Léo, nós sabemos como é que ele vivia, todas essas coisinhas. Por quê? Porque olharam para ontem, olharam para hoje e conseguem ver uma ligeira diferença. Percebe? E essa toda diferença, o promotor dessa diferença é Deus. Deus é que fez. Então, segundo essa palavra, quando ele diz que tudo coopera para o bem, quer dizer que muito antes de nós sabermos que nós amávamos a Deus ou não, Deus já sabia que dentro de nós Ele havia colocado um amor por Ele. Ele já sabia que havia colocado, Ele colocou amor dentro de nós, o amor por Ele. E o que acontece hoje está a se realizar. Aquilo que de antemão, se fores a ler, se fores a continuar, a Bíblia diz que Ele nos amou de antemão. Percebe, né? Muito antes de nós amarmos a Ele, muito antes de nós começarmos a caminhar com Ele, aceitar a Jesus.
Ele nos amou. Por isso, no final das coisas, diz que todas as coisas cooperam para o bem. Percebe, né? Então, para Deus não existe nenhuma novidade naquilo que nós fazemos hoje. Não existe nenhuma novidade. A novidade somente só existe nos homens, nas pessoas. Mas para Deus não existe. Ele já sabia quando você cai, quando você levanta, quando você faz aquilo. Ele já sabia de todas essas coisas. Ele já sabia. Percebem? Então, quando começarmos a caminhar nessa passagem, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a nossa forma de olhar para as coisas será diferente. Será diferente. Eu dizia no início que Deus, ele nos ensina da forma dele. Nos ensina da forma dele. Percebe? Como dizia aquele DJ Mauaia, das maneiras dele. Não é? Ele dizia isso das maneiras dele. Deus das maneiras dele. Então, Deus, ele tem uma forma de nos ensinar. Nos ensina aquilo que ele fez com o oleiro. Quando diz, desce em casa do oleiro. Podia dizer a Jeremias claramente que contar a história. Percebe? Ele podia contar a história. Mas naquele momento Jeremias podia não entender a coisa. Por isso ele disse, desça, vai à casa do oleiro. Quando ele desce, Pai do Senhor, minha irmã Panguene, não, quando Jeremias desce para a casa do oleiro, sem saber o que estava acontecendo, Deus queria falar com Jeremias, mas não à distância. Queria Jeremias perto do oleiro para ver como é que as coisas funcionam. E a Bíblia diz que quando ele chega lá, o oleiro estava busy e a obra que ele estava fazendo sobre as mãos caiu, quebrou-se e tornou a fazer novamente. Depois ele disse claramente, vocês também são como barro nas minhas mãos. Quer dizer que vocês podem cair, mas eu irei vos refazer. Assim como o oleiro vos refez, eu também posso voltar a fazer a mesma coisa. E aquela mensagem foi bem entendida por Jeremias, porque ele estava num terreno. Então, há coisas que Deus ele quer nos ensinar. Mas para podermos aprender, termos entendimento da causa, ele permite nós estarmos mergulhados na situação. Há pessoas que querem, por exemplo, apreciar o ministério familiar. O ministério familiar tem custos. Quais são os custos? Em primeiro lugar, dentro da sua casa, dentro da sua família, a sua nascença, você pode ser uma pessoa rejeitada, uma pessoa que não quer nada de si, todas essas coisinhas. O ministério familiar começa assim. Enquanto você sentir a dor da rejeição, enquanto você sentir a dor de você ser abandonado, enquanto você viver numa situação onde os seus pais se separaram cedo, você vai saber a coisa. Quando chegar a tua vez em primeiro lugar, tu não vais permitir que isso aconteça na sua família e ao mesmo tempo irá ensinar, você ter uma palavra para as famílias, mostrar as desvantagens de pessoas casarem e se separar. Você vai mostrar o que é rejeição, você vai ensinar os pais para não ser imparcial aos seus filhos, você vai ensinar os pais a amar, vai ensinar os pais, vai ensinar aos filhos também, pessoas rejeitadas, que é um plano de Deus, é um ministério que Deus ele está te dando. Não, agindo assim, o que vai acontecer? Você não vai ter mágoa das pessoas. Você não vai ter mágoa das pessoas. Porque olha como o diabo é burro, baixa expressão. Em todos esses momentos, ele, quando permite essas coisas, quando ele vai entrando, destruindo tua família, ele pensa que está te arruinar. Mas sim, dentro de mim existe o amor de Deus, que Deus colocou o plano de Deus na minha vida. O que vai acontecer é que aquilo que ele estava a usar para poder destruir tanto a mim, tanto a minha família, será usado para edificar. Será usado para poder edificar. Você terá uma palavra
para poder edificar vidas, famílias, tudo isso. Alguém está à procura, aprecia o Ministério da Cura. O Ministério da Cura tem preço também. Em algum momento você vai ter que passar pela coisa. Você vai ter que passar pela coisa, mas tu não vais morrer. Aquele diz, ainda que passar pelas águas, elas não vão te engolir. Ainda que passe pelo fogo, tu não queimarás. Está a dizer que você vai passar. Está a dizer que você vai enfrentar essas coisinhas. Mas o que vai acontecer é que nenhuma dessas coisas vai poder te destruir. Só vais queimar e passar. Ou vais passar e tu não queimarás. Percebe? Então, essa palavra nos mostra claramente que nós vamos passar. O passar é para você ter conhecimento da causa. Saber como é que a coisa é. Passar para um outro lugar e depois tu saberás dizer às outras pessoas. Então, quando diz que tudo coopera para o bem, quer dizer que as coisas ruins que têm acontecido nas nossas vidas são perseguições, pessoas que se levantam contra ti. Em algum momento pensam que estão destruindo a sua vida. Pensam que estão destruindo, quando não estão. Estão te aproximando mais daquilo que eu posso. Porque alguém deve ser usado. Alguém deve ser usado para poder te levar. Os irmãos de José foram usados, pareciam do diabo. Foram usados eles, percebem, né? Para fazer José chegar ao plano de Deus. Foram eles, depois foi a esposa de Potifar, porque o plano de Deus na vida de José era estar no topo, percebem, né? Não era para ficar como empregada doméstica em casa de Potifar. Empregado doméstico em casa de Potifar. Não era esse o plano de Deus. E para ele parece que estava no apogeu, estava num bom bem, percebem, né? E Deus, ele começa a mexer por conhecer a fidelidade de José. Usou mais uma vez a esposa do Potifar para poder colocar situações, colocar José em problema para poder sair daquela casa. Sabe por quê? Porque as pessoas que deveriam conectar José a Faraó estavam na prisão. Olha para o que acontece. Alguns pecaram diante de Faraó, foram levados para a prisão. São levados para a prisão. E José também, porque eles deveriam ter cometido aquilo. Por quê? Porque seriam eles a introduzir José diante de Faraó. Mas não havia como ele, José, chegar diante de Faraó enquanto vivia em casa do Potifar. E as pessoas que deveriam levar José para Faraó tinham que também estar na cadeia. Então, Deus, ele permite aqueles cometerem pecado, falhas lá, e foram levados para a prisão. E José, estando em casa de Potifar, a esposa de Potifar também se levanta contra José, porque José era um homem fiel. E o que acontece? Então, depois de tudo isso, José também é levado para a cadeia. É como se aquilo que acontece com Moisés e Arão. É coisa mais fácil, porque Deus fala com Arão, diz que vai ao seu encontro de Moisés e depois aonde irem junto. Percebe, né? Então, tinha que haver um ponto de encontro na vida de José. Então, primeiro, aqueles homens vão para a cadeia, o padeiro e o copeiro foram levados para a cadeia. Segundo, José também é acusado de ter atentado contra a esposa do Potifar. Também foi levado para a cadeia. Mas, ali na cadeia, era para ele ter um encontro com a pessoa que deveria lhe introduzir a Faraó. Então, essas coisas você vai entender que não há nenhuma coisa que acontece por acaso. Não existe. No momento, há lugares onde é necessário você ser perseguido. Percebe? Há lugar que é necessário você ser perseguido. Por quê? Por você estar naquele lugar, você vai pensar que já chegaste no seu ponto máximo. Enquanto Deus ainda tem um plano para a sua vida. Existe tipo de amor que as pessoas vão tendo ao redor, tudo isso. Aquele amor que Pedro tinha por Jesus, quando Jesus diz que eu sou entre eles, não vai acontecer isso.
O plano de Jesus, ele sabia que veio para morrer nesta terra, morrer por nós, não é? E Pedro, ele não entendia isso. Os pecadores deveriam prender a Jesus. E Pedro disse, isso não vai acontecer. Não vai acontecer de jeito nenhum. E Jesus disse, atrás de mim, Satanás. Percebeu? Atrás de mim, Satanás. Porque se tivesse sido impedido a prisão de Jesus, a salvação não teria acontecido. Então, alguém tem que te puxar para algum lugar, do bem ou de mal. Someone must push you. Tem que te empurrar. Porque há um momento onde você senta, você fica acomodado, dizendo, já cheguei. José estava tão bem em casa de Potifar. A Bíblia diz que tudo prosperava. Era o trabalhador mais abençoado naquela casa. E Deus viu que este aqui, acho que estamos a perder o foco aqui. Acho que estamos nos contentando com migalhas, enquanto eu tenho uma posição que estará acima de onde você está. É como se ele dissesse, eu quero te levar, você estar acima daquele que hoje é teu Senhor. Potifar hoje é teu Senhor, mas amanhã Potifar vai dobrar o joelho diante de ti. O que nós devemos fazer? Já ficaste, mas você precisa ir à cadeia para encontrar quem? Você não está a perceber. José, você tem que ser acusado para ir para a cadeia, para a prisão. E lá na prisão, porque é lá na prisão onde eu te conectarei com pessoas que vão te apresentar diante de Faraó, que vão te levar para a posição onde eu quero te levar. Eu não sei se percebe. Não, se aquela cadeia, se aqueles caras não tivessem cometido falta lá no reino, lá no rei Faraó, quer dizer que não haveria pessoa para conectar. Então, quando Paulo diz que tudo coopera para o bem, está a dizer que até aquilo que te faz chorar, aquilo que te deixa amar, isso para Deus é um plano. É um plano. Aquilo que te deixa embaixo, aquilo que você dá mérito a Satanás, porque Satanás é que só não terá sentido se não existe o plano de Deus. Mas ele diz, tudo isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Não, quer dizer que para nós que eu tive esses problemas, tive problema familiar, problema em casa, cresci, todas essas coisinhas. Meus pais se separaram cedo, eu sei de todas essas coisinhas. Mas isso deixou uma lição dentro de mim. Hoje estou desafiado a não abandonar os meus filhos. Por causa da dor que eu senti. Percebe? Foi obrigado a começar a vender, estar nas ruas. Muito cedo, com 7 anos, eu já sabia parar nas ruas vendendo tudo isso. Mas por quê? Foi por causa da separação dos meus pais. E isso colocou uma lição diante de mim. Na minha família, eu digo, independentemente do que vier, I must fight for my family. Porque o que eu senti, eu carreguei a dor. Jesus, quando ele diz, a Bíblia diz, quando ele tomou todo o nosso sofrimento, percebe? Ele carregou todo o nosso sofrimento para nós não passarmos daquele sofrimento. Então, tudo aquilo, eu não sei se vocês estão a perceber, nós também, no sofrimento, na rejeição, entende, né? Na discriminação, na imparcialidade, todas essas coisinhas. Quando nós crescemos, tomamos tudo aquilo, carregamos dentro de nós. Quer dizer que promovemos salvação para aqueles que vão nascer de nós. Já carregamos por ele. Por isso, vamos lutar de todas as formas e dizer, Deus, eu já paguei a rejeição, já paguei tudo pelos meus filhos e essa rejeição não vai acontecer sobre a minha casa. Porque você já tem a lição, já conhece a dor. Percebe, né? Então, não é tempo de procurar culpado. Não é tempo de zangar para as pessoas. Não é tempo de dizer, você tem que dizer, eu acredito que José, ele no final das coisas percebeu, diz,
Foi bom os meus irmãos terem me lançado na cova. Percebe? Foi bom os meus irmãos terem me lançado. Foi tão bom. Um certo dia, eu estava a andar de motorizado. Não tenho carta de condução, Estava a andar de motorizado, eu fugi, entrei para a circular. Depois fugi. Eu não queria pagar portagem. Eu saí da circular, estava naquela zona da Coxa do Sol. Preferi entrar via Albazin, Dona Alice. Quando eu entro via, quando chego ali no Romão, percebe? Eu encontro agentes da polícia. Eu que encontro, me mandaram parar, exigiram um documento, eu não tinha nenhum documento. Percebe? E naquele dia eles disseram que queriam dinheiro, por aí eu não tinha dinheiro. Eu tinha dinheiro, mas eu não queria dar dinheiro. E acabaram me levando. Eu tive que empurrar motorizado naquela zona da Romão, até a esquadra do Albazin. Percebe? Eu fui conversando com eles, numa de que eles vão me entender. Ninguém me entendeu. Até chegar lá, quando chego lá com a motorizada, começaram a fazer expediente, aí querem me prender. Liguei para todos os amigos meus que são polícia. Ninguém, mas ninguém mesmo conseguiu me ajudar. Aqueles caras não quiseram, ligaram para eles, não quiseram vir. Me levaram até as 4. Me mandaram, a ver, empurrar uma motorizada. Um líder. Uma pessoa está a fazer trabalho pastoral, um homem de Deus, como as pessoas dizem. Eu intercedia dentro de mim, Senhor, it's not possible, eu não percebo. Maltia, Senhor. Deus nem estava nem aí para mim. Em algum momento eu senti a injustiça, nada, eu intercedia dentro, nem queria saber. Deus nem esteve aí, deixei contigo, resolve isso. Eu fui para lá, cheguei, negociamos, consegui tirar, porque já queriam me meter na cena. Tirei 2.000 meticais. E aquilo foi muito difícil para mim. Eu fiquei aborrecido. Quando me deixaram, cheguei em casa, fiquei aborrecido ali. Quase que não pegava sono, eu estava tão chateado com aquela situação. Deus, quando Deus disse não. Você não tem como você ficar triste, ficar zangado, porque aqueles estão certos, estão fazendo o trabalho deles. Você é que não estava posicionado. Você que não estava posicionado, então não vale a pena. Não, enquanto eu estava nessa situação antes de chegar em casa, fui compartilhando, alguém me ouviu, tinha aconselhamento com alguns irmãos. Então, algumas pessoas me ouvindo, eu a falar ao telefone, explicar ao meu amigo acerca de tudo isso. Sabe o que depois acontece? Depois de alguns dias, alguém me liga a dizer que eu tenho 15.000 meticais para você se inscrever na escola de condução. Percebeu? Paguei 2.000 meticais e aos policiais. Depois alguém me liga a dizer que tem 15.000 meticais para você se inscrever na escola de condução. No dia seguinte, quando eu percebi aquilo, eu vi a ação de Deus, porque eu entendi quando Deus diz que não há necessidade de você ficar aborrecido com os agentes da polícia, porque quem não estava em condições de conduzir é você. Eu entendi, eu disse, Deus, perdoa-me e também perdoa. Eu orei por eles, perdoa eles, também perdoa-me. Percebe? Não, Deus me ajudou a gerir. Por causa da minha atitude, eu acredito que Deus, ele depois viu que esse está a reconhecer, não está a dar nenhum problema, não está a continuar a acusar os policiais. Dia seguinte, eu recebo esse valor, me inscrevi na escola de condução. Percebe? Não. Mas, no momento eu não entendi. No momento eu não percebi da coisa. Mas depois de tudo isso, eu comecei a entender. Então, tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem. Então, o mal que nós não queremos e o bem que tanto queremos, quando tu juntas, traz um bem na nossa vida. E hoje, a vontade de passar por aquela esquadra, saudar a ele, se eu tiver dinheiro, comprar refresco, para dizer, foi bom em vocês terem me prendido.
Porque através daquela atitude, something good happened. Alguma coisa boa aconteceu. E foi bom. Agora estou feliz com aquelas pessoas. Um dia de passar daquela escola. Mas depois de eu ter saído daquele lugar aborrecido, quando eu entendi o plano de Deus, eu disse, uau, estão de parabéns aqueles polícias. Estão de parabéns. Um dia de passar por lá. Percebe? Não. Agindo assim, você não vai estar naquela pessoa, naquela situação de zangar. Porque o que o diabo mais quer é você ficar revoltado, ter um espírito, desejar fazer vingança. Desejar com que os teus inimigos possam pagar. Percebe, né? Mas não é todo inimigo que vem porque tem força para vir te atacar. Quem é o inimigo para atacar a ti? Porque segundo a palavra diz assim, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Ninguém ataca aquele que está no propósito de Deus. Ninguém ataca. Se eu estou no propósito de Deus, o inimigo não tem poder sobre a minha vida. Só terá poder sobre a minha vida se eu não estou no propósito de Deus. Percebe? But if I am in his purpose, o inimigo não tem poder sobre a minha vida. Então, todas as coisas que nos acontecem, o que nós precisamos perceber no meio de tudo isso é que não há nada neste mundo que acontece por acaso. Aleluia. Não há nada neste mundo que acontece por acaso. Tudo que acontece é que existe um plano de Deus. Há coisas, volto a dizer, para os que Deus tem um propósito em suas vidas. Há coisas que será necessário essas coisas acontecerem. Percebe, né? Será necessário essas coisas acontecer. Para quê? Para se mostrar, para se ver aquilo que é o plano de Deus na nossa vida. Então nunca para de dar mérito ao diabo, dizer porque o diabo é forte, o diabo é forte. Não. Para os que amam a Deus. Entendeu? Esse sentimento de amor de Deus não começou hoje, começou na cruz. A cruz foi muito antes de você nascer. Percebeu? A cruz foi muito antes de você nascer. Então, o amor a Deus começa na cruz. Ou muito antes da cruz, Deus sempre ensinou aos seus filhos que devem amar a Deus de todo o seu coração. Então, esse amor já estava dentro de nós, mesmo muito antes, aleluia, mesmo muito antes de nós conhecermos a Deus. Mas esse amor já estava dentro de nós. Por isso, Deus ele foi permitindo todas essas coisinhas, sabe por quê? Porque ele sabia que tem um plano e um propósito com a nossa vida. Então, não é tempo de passar a vida a reclamar. Não é tempo. Eu quero agradecer a todos aqueles que têm honrado para a minha vida e em algum momento eles sentem que estou sofrendo injustiça, todas essas coisas. Muito obrigado por tudo isso, mas eu volto a dizer que tudo nessa vida coopera para o bem. Tem que haver alguém que tem que nos fazer nos encontrarmos com Deus. Percebe? Tem que haver alguém. Deus tem que usar alguém. Se eu não quero fazer por bem, eu vou fazer por mal. Se você não quer chegar a Nínive, aleluia, se você não quer chegar a Nínive de barco, você há de chegar de peixe. Se não quer chegar a Nínive do barco, você há de chegar por peixe. Então, há coisas que você será empurrado pelas circunstâncias. E eu costumo dizer, o que o irmão Edson prega, eu não posso pregar. O que a irmã Leonor prega, eu não posso pregar. Sabe por quê? Porque o nosso ensino vai de acordo com aquilo. Deus, através das circunstâncias, Ele coloca a palavra dele dentro de nós.
através daquilo que nós já atravessamos. E quando lemos a Bíblia, nós percebemos a Bíblia serve de confirmação. Você passa uma situação e você lê a Bíblia e diz, ok, o que eu estou a atravessar é o que está escrito no livro X. Está a perceber? Então, o poder da ministração, o poder do testemunho, tem a ver com aquilo que nós atravessamos. O que você vai testemunhar não é o que eu vou testemunhar. O que a irmã Leonor vai testemunhar não é aquilo que eu vou testemunhar. O que a irmã Laurenda vai testemunhar não é aquilo que eu vou testemunhar. Cada um tem o seu testemunho, mas este testemunho é promovido para aquela circunstância que no passado nós podíamos olhar e dizer, uau, não gostam de mim. Não gostam de mim, porque aquele é mau, porque aquele é mau. Não, percebe? Então, tudo quanto acontece em nós, tudo quanto acontece nas nossas vidas, tudo coopera para o bem. E eu tenho aprendido a viver isso. Aquela lição dos policiais me ensinou uma coisa. Percebe, né? Me ensinou grande, me deu uma grande lição. Me fez saber que é possível. Aleluia. Eu tinha que ir até aquela esquadra. Se eu não tivesse ido para aquela esquadra, certamente a bênção que Deus trouxe para mim de pagar uma escola de condução não teria trazido. Percebe? Se aquela motorizada não tivesse me emprestado aquela motorizada, porque tudo começa quando a minha irmã liga para mim e diz que venha para a Coxa do Sol, tenho uma gumba, venha levar uma gumba. Eu peguei motorizada a correr. Percebe? Se naquele dia não tivesse saído uma gumba no mar, entendeu? Ela não teria ligado para mim. Olha, e Deus permitiu que houvesse abundância de magumba no Coxa do Sol, onde ela acabou se lembrando de mim, tem muito magumba, venha levar. Percebe? Não, se o mar não tivesse tirado magumba, eu não estaria a tirar a carta de condução. Está vendo como é que as coisas funcionam? Então, o mar, Deus obrigou o mar a tirar uma gumba e obrigou minha irmã a ir comprar uma gumba, percebe? E depois ele ligou para mim, comprou para ele e comprou para mim. E eu indo atrás de uma gumba, peguei motorizada, alguém me emprestou motorizada, peguei motorizada, corri para lá. Na tentativa de fugir, pagar 40 meticais. Eu fui entrar. Então, as coisas de Deus, percebe? As coisas de Deus não acontecem por acaso. Você não vai olhar as coisas de Deus como sendo coisas que acontecem de qualquer maneira. Não. Em tudo que Deus faz para nós que Ele nos elegeu, tem um propósito. Tem um propósito. Tudo quanto acontece em nós tem um propósito. Não há nada que acontece nas nossas vidas sem nenhum propósito. Então, eu agradeço a todos vocês, percebe? Mas eu digo, tem que haver um caminho para chegarmos aonde Deus quer que a gente chegue. Imagina se todo mundo te amar. É só olhar para os filhos que são mais amados dentro das suas casas, mais amados, tudo isso. São os filhos que mais dormem, percebe? Mas você que talvez em algum momento você se sentiu injuriado, se sentiu rejeitado, você foi obrigado a acordar. Quer dizer que Deus permitiu com que os seus pais, algumas pessoas, quererem distância de você. You know why? Porque queria com que você acordasse. O que Deus ele queria que você acordasse e começar a olhar, não confiar nas pessoas, mas confiar na força que Deus colocou dentro de você. E continuar a avançar. See, it's no man. Do you understand? So, algumas coisas, it's not all things that is happening in our life, so because we are not lucky. It's not all about it. All things cooperate for good for those who love God. It means that everything that is happening in our midst, do you understand? It's cooperate for good. It's not for evil. For good for those who love God. It means that because of our love that we have, the love that we have to God, all things that is happening in our life is cooperate for good. Tudo coopera para o bem.
Nada vem só de qualquer maneira. Oh, yeah, I'm bad luck. No, there is no bad luck for those who love God. Não há azar para aqueles que Deus ele colocou o seu propósito. So, don't associate calling or the purpose of God with bad luck and good luck. Don't associate that. Não associa isto. Tudo coopera para o bem. Ah, but I was good there. Okay, thanks God because you are good there. But God has something greater and better for your life. Deus ele tem coisa boa e maravilhosa para a sua vida. What you have to do is you must look forward. Olha para frente, avança para frente e deixa Deus concluir o plano dele na sua vida. Percebe, né? Há um momento onde a esposa do Potifar vai te perseguir. Por causa da tua lealdade a Deus, você vai fugir. Em algum momento vão te acusar, vão te colocar na cadeia. É porque aqueles que vão te levar para a presença do rei também estão na cadeia. Percebe? O teu destino é na presença do rei. Não é na cadeia. Mas os que estão na cadeia farão você desenvolver aquilo que está... Olha para o ministério. Sonhos, por exemplo. Há momentos onde você vai interpretar sonhos para qualquer pessoa. José interpretou sonhos para aquelas pessoas. Mas o sonho daquelas pessoas, ter interpretado o sonho daquelas pessoas, lhe manteve na cadeia. Continua lhe mantendo na cadeia. Mas quando ele interpreta o sonho de Faraó, aí as coisas começam a mudar. Percebe? Não. Há momentos onde sou levado para a cadeia, mas não porque é azar. It's just because of his purpose in your life. É por causa do seu propósito. E lá na cadeia, eu irei receber a minha conexão. Então, vamos parar de zangar para as pessoas, percebe? Vamos parar de zangar para as pessoas, vamos parar de apontar dedo, porque vamos parar de todas essas coisinhas. All things cooperate for good. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Percebeu, né? Todas as coisas. Everything cooperate for good for those who love God. Aqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. A internet não está me ajudar. Queria abrir essa passagem que o irmão Edson nos trouxe aqui, mas a internet não está a ajudar nem tão um pouco. Mas que Deus nos ajude. Aleluia. Que Deus nos ajude. Que Deus continue nos fortalecendo em nome do Senhor Jesus. É só continuarmos a olhar para Deus e caminharmos com Ele. Amém? Vamos olhar para Deus e vamos caminhar com Ele. E Deus, Ele é fiel para poder nos ajudar em tudo quando nós desejamos e nós precisamos. Aprenda a não culpar as pessoas. Aprenda a não levantar, entendeu? Ame e prossiga. Amém. O ódio das pessoas. A mulher mala ule akunyenyo akavari kwenu koni tsuneta na isso. Percebe? Akunyenyo kavari kwenu kuni tsunzeta ka isso. Ambi inkova ntsika isso angata ntsika. Então, ijonza kuranza xikwembu kuza loko abangayenyenyi akungata la ingata kombekisa ko liransi. Então, swi veleleka swa ku kunene nkarhi wun'wani va endla ngivo hi nyenyo leswaku xikwembu xi ta hi rhandza. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus muda a nossa mentalidade, que Deus nos faça enxergar as coisas de uma forma diferente. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe tudo quando você é e você tem. Família abençoada, uma geração abençoada. Que o propósito de Deus te alcance para a sua glória. Chegamos ao final da nossa live e, se Deus quiser, até amanhã.
Deixa fazer uma oração. Nosso Deus, em nome de Jesus, derrama o teu Espírito Santo e nos faça perceber que nada nos aconteceu porque é a força do diabo. É a força de mamãe, de papá, dos irmãos, todos eles. Tudo quanto nos tem acontecido por causa do seu plano. É tudo por causa do seu propósito nas nossas vidas. Que esse propósito, nosso Deus, continue ardendo dentro de nós. Levanta uma geração que não vai olhar para as circunstâncias para poderem afundar, mas vão olhar para as circunstâncias que atravessaram lutas e desafios para poderem se erguer mais e erguerem seus filhos, suas famílias e em toda a sociedade. Para o Senhor nos salvar, foi necessário que o Senhor morresse na cruz para que o mundo fosse salvo. Para que muitos sejam salvos, foi necessário com que nós, nas nossas famílias, fôssemos rejeitados, fôssemos humilhados, discriminados, para que, Senhor, muitos não sejam mais discriminados nessa sociedade. Obrigado por tudo quanto tem acontecido em nós. Obrigado por todas as lutas. Obrigado pelos ensinamentos que aconteceram não na sala de aula, mas na dor, nas lágrimas. E hoje podemos parar e ensinar aquilo, nosso Deus, que o professor da escola dominical, através da palavra, não pôde nos ensinar. Mas, nosso Deus, no fogo, na água, o Senhor nos instrui. Por isso queremos dizer obrigado, porque de hoje em diante, nosso Deus, nos levantamos, não vamos mais olhar para aquilo que nos aconteceu no passado, vamos agradecer pelo passado e sabermos traçar um futuro melhor para nós e para toda a sociedade ao nosso redor. Oramos, ó Deus, e te agradecemos. Quanto ao espírito de mágoa, em nome de Jesus, que esse espírito esteja longe de nós, que seja quebrado, seja neutralizado, que qualquer força do inimigo na nossa vida, que seja destruída em nome de Jesus. Tudo quanto vem para nos colocar como a ferida que não sara, que seja repreendido, que o teu amor abunde sempre e sempre dentro de nós. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos desde já para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe aí. Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmão Edson Paz diz que estava dizendo, a internet nos está ajudar. Irmã Leonora diz, Pai, Senhor, paz. Amém. Glória a Deus, são as palavras dela. O irmão Edson vai trazer esse comentário. Essa palavra tem um propósito maior na minha vida. Para o dia de hoje, obrigado pela vossa companhia. Irmão Edson volta a colocar Salmos número 119, de 65, 67. Anota aí, enquanto vais fazendo a vida, vais meditando nessa palavra. Salmos 119, versículo de 67 a 72. O Cisnoman é Mzansi. We are going straight to South Africa. Cisnoman, Sawubona, may God bless you. In the name of Jesus. Thank you for your supporting. You are keeping supporting me in this channel. May God bless you. May God bless your family. May God bless South Africa in the name of Jesus. Irmã Leonor, ela volta a dizer palavra forte. Deus os abençoe. Foi tão bom estar na vossa companhia. Até amanhã. Se Deus quiser, compartilha, deixa o seu like, deixa o seu comentário, críticas e sugestões. Queremos crescer, mas a tua palavra irá gritar mais alto para que haja mais mudança na nossa página e no nosso canal YouTube. Que Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.